uma terapia que acredita que pessoas com necessidades especiais interagem primeiramente com o seu meio ambiente, através das modalidades sensoriais. O que eu quero dizer exatamente com esse parágrafo aqui? Que nós, quando crianças, a forma como nós nos comunicamos com o meio ambiente é através dos 5 sentidos. Não existe outra maneira. E em crianças com TEA, isso é desregulado. Por isso que existe aquela relação de comunicação não verbal, o olhar desviado, o toque, a limitação em copiar os movimentos de pai, de mãe, a interação social, a estereotipia, a agressividade, tudo isso está relacionado aos estímulos sensoriais. Então, na verdade, o que a gente utiliza? A gente utiliza a sala multissensorial como um ambiente permissivo e motivador. Aqui eu tenho um videozinho bem básico, né, só para a gente poder entender o nosso sistema sensorial. E no vídeo de hoje farei um resumo do sistema sensorial. O sistema sensorial integra uma parte do sistema nervoso e é formado por um conjunto de órgãos que apresentam receptores sensoriais capazes de identificar e transmitir estímulos. Portanto, a função desse sistema é captar estímulos, tanto do ambiente externo quanto do próprio corpo, e converter em impulsos elétricos, que são encaminhados para o sistema nervoso central. Essas informações são interpretadas e transformadas em sensações, como resposta após o processamento dos estímulos recebidos. São exemplos de tipos de estímulos captados pelo sistema sensorial: o toque, a pressão, a temperatura, as substâncias químicas, a luz e a dor. Os órgãos sensoriais, pele, língua, olhos, nariz e ouvidos são responsáveis, respectivamente, pelos sentidos sensoriais: tato, paladar, visão, olfato e audição. Bem básico. Então é o seguinte, né? Fundadores do método Sluze, uma palavra que no início ela é complexa de se pronunciar, mas ela vem de uma junção de 2 palavras holandesas que querem dizer, né, cheirar, explorar, relaxar, acalentar, acalmar, reduzir o estresse. Né? Surgiu, vejam, né, na década de 70, né, e esses 2 senhores são os fundadores, e no início lá era utilizado para um trabalho lá na terceira idade com a demência mental. Então, se trabalhava lá com a demência, com Alzheimer, com Parkinson e com resultados expressivos. De acordo com a evolução e principalmente com a tecnologia, começou a se entender que esses estímulos, eles tinham uma contribuição muito grande e importante para crianças com TEA. Então, ali nesses equipamentos disponibilizados, eles admiravam, encantavam, desviando o estresse, a agressividade, favorecendo o desenvolvimento intelectual. Então, estimular os sentidos primários propicia a criança explorar o ambiente de maneira adequada, levando o relaxamento e a interação social. A terapia, ela tem um resultado tão importante que a gente começa a reconhecer os ritmos, as vontades e, principalmente, cria, né, a relação, o vínculo entre o terapeuta e o paciente. Em indivíduos com deficiência intelectual, autismo, a terapia promoveu a iniciativa da interação social, da comunicação verbal e não verbal, bem como o aumento da receptividade, o contato físico e a diminuição significativa das estereotipias. Então, os estudos indicam que a realização de tarefas de diminuição da frequência e comportamento que são desafiadores após a estimulação sensorial, ela reduz demais. Uma outra pesquisa conclui que indivíduos que preferem alguns estímulos em detrimento de outros, essa preferência resulta na redução de comportamentos prejudiciais, como a autoestimulação, autoagressão e estereotipia. Então, isso é notório a gente que lida com os profissionais dentro de uma sala multissensorial, isso é permanente essa evolução. Então, definindo aqui as contribuições nas intervenções: atenção e concentração, memória, iniciativa e motivação, interação social, estimulação da comunicação verbal, diminuição da agressividade, redução da agitação psicomotora, relaxamento físico, redução de estereotipias. Aqui a gente também tem que entender que nós não temos uma sala para trabalhar somente com autismo. Então, na Europa é trabalhada com idosos, com PC, DI, TDAH, déficit de aprendizagem, hiperatividade, depressão, ansiedade, disfunção de integração sensorial, agitação motora, disfunção auditiva, de linguagem, demência e doença mental. Então, eu sempre gosto de frisar, uma sala multissensorial, ela é multidisciplinar. Aqui, locais
que é propício para a utilização de uma sala. APAES, AMAs, clínicas de reabilitação, consultório, centro de atendimento autista, prefeituras, hospitais, clínicas geriátricas. Deixa eu ver como é que vai se comportar esses vídeos que eu tenho aqui nessa minha apresentação. Vamos ver se vai entrar. Tem um piso interativo. Aqui eu tenho uma interação através da piscina de bolinhas com LED. Vocês percebem que a menina, ela não se movimentava, né? Até ela começar a entender o porquê que as luzes trocavam e porquê que as cores das bolinhas iam mudando. E aí ela começou uma interação. Menina com autismo com grau 1. Aqui a relação da fibra ótica aqui também é muito legal. Deixa eu ver. Isso aqui tem uma interação entre o terapeuta e a criança impressionante. Aqui a gente vai regulando, vai abrindo os canais neurais e possibilitando daí diversas intervenções multidisciplinares. Aqui, por fim, o tubo de bolhas, coluna de bolhas. Aqui existe toda assim, ó, primeiro uma análise e depois um envolvimento completo sobre o estímulo que está sendo recebido. Então, Mário, você chegou a concluir, então, sobre a comprovação científica, né? Isso, a gente deixou no chat ali, né, o link, que daí vocês vão ter acesso. Sim, ok. E aí o que eu estava colocando quando você estava fora é que a gente está à disposição aqui, né? Na realidade, a nossa missão aqui é entender, porque às vezes parece assim, né, que a sala multissensorial, ela é a menina dos olhos, né? Sim, ela é o meio, né? Mas a gente tem que entender que nós, como profissionais, a gente tem que ter uma preocupação muito grande quanto à terapia. Sim, né? Sim. Só através do nosso conhecimento, da nossa intervenção, que vai dar o resultado. Sim. Vamos lá, Márcia. Oi. Então, eu ouvi, assim, muito... Primeiro, eu queria agradecer pelas informações, né? É sempre importante a gente conhecer, né, metodologias novas, né? Conceitos novos de trabalho. Enfim, eu já tinha ouvido falar nessa técnica em 2018, 2019, mas acabei não me apropriando, né? Eu acabei indo para um outro lado de estudos, então não me aprofundei muito nessa técnica. E foi bacana poder ver, né, um pouco da sala, mas eu fiquei um pouco curiosa, assim, querendo entender assim, um pouquinho, né? Eu sei que a gente está com um tempo muito curto, mas entender um pouco assim da base do funcionamento dessa técnica, né? Como que funciona, assim, né? Como que resumidamente, né, o trabalho dentro dessa sala, com esses recursos. Não sei se é possível vocês resumirem de uma forma mais sucinta para a gente poder entender por conta do tempo, mas se puder falar um pouquinho de como funciona, eu acho que seria interessante para o grupo. Márcio, tá me ouvindo? Sim. Eu posso compartilhar um vídeo aqui, porque o que acontece, né? Como a gente implantou essas salas multissensoriais aí no Brasil inteiro, a gente percebeu que na prática tinha um questionamento muito grande por parte das profissionais a respeito do método. Então, foi que a gente fez a parceria com a Zensense, né, que é a empresa de Portugal, onde a Ana Lúcia Frutoso é a fundadora, e ela tem a certificação ISNA, né, em Berlim, então ela tem total propriedade para ensinar essa abordagem. E a gente criou um curso que se chama
Snoozling Expert. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo curto, se não me engano tem 1 minuto, para vocês terem uma noção de como é por dentro da plataforma. E daí nesse vídeo ele fala a parte mais técnica, né? E daí, claro, a gente consegue, você consegue aprender o conceito da terapia, a abordagem, a hora de intervir, né, com o paciente, enfim. Pessoal, estamos aqui hoje muito felizes. Eu, Mário Oliveira, da Eduque Digital, aqui no Brasil, e a minha colega, nossa parceira, Ana Lúcia Frutoso, lá em Portugal, estamos dando as boas-vindas a você, inscrito e futuro formando, no primeiro curso educacional que trabalha a abordagem e o método Snoozling. Isso é de grande significado para nós, porque nós precisamos formar e orientar você, futuro terapeuta Snoozling. Salas multissensoriais estão cada vez mais surgindo no Brasil e nós precisamos ter uma preocupação muito grande com o conceito e com a formação. Ser futuro terapeuta Snoozling vai saber exatamente como lidar com os pacientes dentro de uma sala multissensorial.